Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Quando criança, vivi na melhor das hipóteses com pais negligentes. Na pior das hipóteses, meu pai viraria seus gritos e socos contra mim, mas aprendi rapidamente como evitar o pior. A mamãe não ajudava muito, ela apenas fumava na cozinha e reclamava dele por ficar fora até tão tarde. Na época, morávamos basicamente no meio do nada. Nossos vizinhos mais próximos ficavam a uma longa caminhada de uma criança de 6 anos e tinham árvores entre nós. Ninguém para quem pedir ajuda. Mas eu era muito pequeno para uma criança da minha idade. Aprendi que poderia caber em praticamente qualquer lugar. O armário, o secador. Acho que mesmo depois de me enfiar debaixo do futon de tal maneira, ainda consegui respirar um pouco, mas ninguém conseguia me ver. Eu era um mestre em me esconder, mas não era por um bom motivo. Uma noite eu escolhi fazer algo diferente. Eu podia ouvir nos gritos do meu pai. Ele estava chateado e prestes a ficar violento. Mamãe também não estava ajudando, apenas empilhando combustível em um inferno de chamas. Então, eu sabia que precisava encontrar um bom esconderijo. Tive a ideia alguns dias antes, quando percebi que a treliça que cobria a metade inferior da varanda dos fundos tinha um buraco. Não grande o suficiente para caber um homem adulto, provavelmente, mas caberia uma criança magra de 6 anos sem problemas. Então, me enrolando no cobertor e pegando minha pelúcia de hipopótamo, saí pela janela e corri para o quintal. No meio do outono, quando fazia 40 graus lá fora e a temperatura caía constantemente, rastejei para debaixo da varanda, arranhando os cotovelos e ficando com lascas nas palmas das mãos. Mas consegui entrar. Na verdade, era bastante espaçoso em comparação com a maioria dos meus esconderijos. Eu não conseguia me sentar completamente, mas tinha bastante espaço para espalhar meus membros. É claro que eu também estava ficando coberto de sujeira. Choveu há alguns dias, então a lama ainda estava um pouco molhada. Me enrolei no meu cobertorzinho o melhor que pude e me preparei para passar a noite. Mas logo, mesmo com o meu cobertorzinho e meu hipopótamo, meus dentes batiam com tanta força que mal conseguia respirar. Eu não queria voltar para dentro, sabendo que se meu pai me pegasse, eu sofreria a maior surra da minha vida. Então, eu tive que aguentar. Querido, você tá com frio? Aquela voz não era a voz da minha mãe, rouca de tanto fumar e gritar. Era doce, como o mel. Virei-me para ver o contorno indistinto de uma mulher deitada de bruços ao meu lado. Ela tinha um lindo colar de borboleta e estava tão suja quanto eu. Balancei a cabeça, sem me perguntar como ela esteve lá sem que eu percebesse. A mulher avançou, rastejando, e passou os braços em volta de mim. E de repente, fiquei quente, como se eu estivesse sentado ao lado de uma fogueira. Me aconcheguei em seus braços, sem me importar com a lama. Afinal, estávamos nós 2 sujos. Você ficou tão grande, disse a mulher, examinando meu rosto. Quantos anos você tem agora, Alex? 6. Como eu conheci essa mulher exatamente? Eu não me lembrava. 6? A mulher ofegou. Você já está crescido, então. Eu estou tão feliz. Ela suspirou agradavelmente e acariciou o meu cabelo. Eu nunca me senti tão confortável em minha vida. Qual o seu nome? Perguntei. Ela sorriu. Eu podia ouvir isso em sua voz. Eu me chamo Lily. Qual é a sua coisa favorita de fazer? Eu tive que pensar por um segundo.
Eu gosto de jogos de tabuleiro e colorir. Lily riu. Assim como eu, então. Eu não me canso de palavras cruzadas. Mas acho que você ainda é muito jovem para jogar isso, não é? Eu balancei a cabeça. Muitas palavras. Mas eu quero jogar. Eu gosto das letras. Você brincaria comigo? Eu ouvi Lily inspirar profundamente. Eu não acho que posso. Seu pai me colocou aqui e eu não posso sair. Mas ela pensou por um segundo. Alex, você poderia me fazer um favor? Claro. Essa senhora era tão legal, por que eu não faria um favor a ela? Quando você acordar, de manhã, vá até a delegacia. Peça a um policial chamado Lowell Joyce. Diga a ele onde encontrar Lily, ok? Debaixo da sua varanda, dos fundos. Ele vai vir aqui e me pegar, tá bom? E então, talvez a gente possa jogar palavras cruzadas. Eu estava muito animado com a possibilidade de jogar palavras cruzadas para perceber como a voz de Lily ficou presa no final. Balancei a cabeça vigorosamente. Tá, eu vou fazer isso. Podemos estar no mesmo time, certo? Lily riu suavemente. Tá, eu te ensino as regras. Boa noite, Alex. Quando acordei na manhã seguinte, ouvi a voz de Lily. Vá agora. Seu pai foi trabalhar. Eu vou te dizer como chegar à estação. Esfregando os olhos, saí de debaixo da varanda e entrei em casa para pegar meus sapatos e um casaco. Estremeci com o frio gelado, mas pensei que Lily estava bem atrás de mim. Depois de calçar os sapatos e o casaco, comecei a andar. Demorou o suficiente para chegar à casa do vizinho. Realmente não me lembro quanto tempo demorou para chegar à delegacia. Embora não tenha ideia de por que ninguém parou para ver o que diabos uma criança de 6 anos com um pijama sujo estava fazendo andando na beira da estrada. Lily continuou me guiando adiante. Espera, ok? Tá, atravessa a rua agora. Vira à direita aqui. Isso, continua. Você tá quase lá. Você tá quase conseguindo. Eu quase desmaiei de exaustão quando entrei na delegacia. Os caras conversando e se divertindo não me viram até que eu quase cheguei à recepção. Ei, garoto, você tá bem? Um dos policiais se ajoelhou na minha altura, com os olhos arregalados. Eu balancei a cabeça. Eu tô bem. Eu posso falar com Lowell Joyce? Perguntei. Um dos outros policiais me pegou. Claro, garoto, claro. Vamos levar você pra algum lugar quente. Puta merda, a sua boca tá azul. Eu lembrei de ter repreendido silenciosamente o homem para prestar atenção na sua linguagem. Ele tinha falado um palavrão. Recebi um chocolate quente e me embrulhei em um cobertor quando um velho de bigode grisalho se sentou ao meu lado. Ei, garoto, eu sou o xerife Joyce. Qual o seu nome? Ele perguntou. Alex. Larguei minha xícara e olhei diretamente nos olhos. Me pediram para te avisar que a Lily está embaixo da varanda dos fundos. Você precisa deixá-la sair para que a gente possa jogar palavras cruzadas. Eu nunca tinha visto um homem adulto ficar pálido antes. Muitas coisas se confundiram nesse momento. Lembro-me de ter sido levado de volta para minha casa e havia muitos carros de polícia e pessoas por perto. A varanda dos fundos estava cercada por fita amarela e alguém estava levando embora uma bolsa preta enquanto meu pai estava sendo algemado. Depois disso, morei com meus avós, o xerife Joyce e sua esposa. Tentei perguntar sobre o que aconteceu e quem era Lily, mas sempre me ignoraram. Eu era muito jovem para saber. Mas a vida melhorou. Muito. Vovô foi o melhor homem que eu poderia ter esperado na minha vida. Saíamos nos fins de semana para ir ao cinema, onde ele me deixava tomar um refrigerante gigante, mesmo que eu tivesse que fazer xixi no meio do filme. Quando perguntei se poderia beber aos 13 anos, ele me deixou experimentar uma cerveja. Eu cuspi e não toquei nisso de novo. Ele nunca me julgou por meu amor pela arte, deixando-me pintar meu próprio quarto várias vezes ao longo dos anos. Eu me sentia seguro perto dele. Ele nunca colocou a mão em mim. Minha avó também foi incrível.
Durante a semana, ela me ensinou em casa e me ensinou coisas que você não aprenderia em uma escola, como respeitar os outros, mas não aceitar desaforos, e cozinhar, muita comida. Eu poderia fazer o meu próprio bolo de aniversário quando tivesse 12 anos, mas geralmente eu só os fazia para os meus amigos. Ganhei muitos deles depois que me libertei do meu pai. Quando completei 16 anos, vovô me levou de volta para a casa do meu pai. A coisa toda foi demolida, mas eu ainda conseguia ver a fita amarela enrolada em algumas árvores, desbotada e rasgada. Sentamos juntos na traseira da sua caminhonete. Ele abriu uma cerveja e bebeu metade antes de colocá-la na mesa e me pegaram um refrigerante de laranja. Depois que eu bebi, ele me contou. A Lily era a sua mãe. Ainda bem que ele não me contou enquanto eu engolia. Provavelmente teria saído pelo nariz. A minha mãe? Eu questionei, confuso. Sim, a sua mãe de verdade. A mulher que morava com seu pai não era sua mãe. Meu avô pegou outra cerveja. A Lily era minha filha. Eu a amava tanto. Mas quando você tinha cerca de 6 meses, ela desapareceu. Meu estômago caiu. Meu pai prendeu ela debaixo da varanda? Eu perguntei, começando a me sentir mal. Vovô respirou fundo antes de pousar sua cerveja fechada. Isso é algo que eu nunca fui capaz de entender, sabe? A Lily disse pra você me encontrar? E que ela adorava palavras cruzadas? Sim, ela me manteve quente naquela noite. Eu provavelmente teria morrido congelado se ela não estivesse lá. Eu era um garoto estúpido, mas até eu sabia disso. Vovô ficou em silêncio antes de abrir a cerveja. Alex, a Lily estava morta o tempo todo em que ela esteve fora. Quando a desenterramos, ela era apenas ossos. Os especialistas confirmaram e seu pai confessou o que aconteceu. Eles brigaram e ele a jogou escada abaixo. Ela quebrou o pescoço. Ele cerrou os punhos. Eu sabia que ele tinha algo a ver com o desaparecimento dela, mas nunca tive provas, até você entrar na minha delegacia, coberto de terra, e me dizer que ela estava embaixo da varanda. Eu fiquei chocado. Eu não conseguia respirar. Tudo que pude fazer foi balançar a cabeça. Mas eu a vi. Ela estava viva. Ela tinha um colar de borboleta. Parei quando o vovô tirou um saquinho de provas do bolso. Tinha aquele colar de borboleta, sim, enferrujado e com partes da tinta descascadas, mas eu me lembrava disso tão claramente quanto me lembrava da voz de Lily. O vovô respirou fundo enquanto colocava a sacola em minhas mãos. Lily te amava muito. É por isso que ela ficou com aquele desgraçado. Você era o mundo dela. Ela estava constantemente tirando fotos e enviando-as para nós pelo correio. Às vezes, o amor de uma mãe pode realizar coisas que nenhum ser humano pode fazer. Meus olhos transbordaram de lágrimas enquanto eu segurava o colar contra o peito. Me engasgando com os soluços, me encostei ao vovô. Ele me abraçou com força e eu senti algumas de suas lágrimas pousarem no topo da minha cabeça. E por um breve momento, juro que senti mais uma vez aquele amor caloroso que senti naquela noite embaixo da varanda.